Bom dia, Lagoinha! Para quem não me conhece, eu sou a pastora Nana Chara, casada com o pastor Brinco. Esse ano vamos fazer 20 anos de casados. Olha isso! Nem parece, né? Parece que eu tenho carinha de 15, né? Pois é, mas não é não. A gente já tem um tempo na caminhada do Senhor. Para quem não sabe, eu faço parte de uma família muito conhecida. Sou filha da cantora e pastora, como ela fala, popstora, baby do Brasil. Quem conhece minha mãe? Aquela guerreira do Apocalipse, né? Uma desbravadora que prega o evangelho nos lugares que ninguém prega, porque esse é o chamado dela. Sou filha de um guitarrista conhecido chamado Pepeu Gomes. Você conhece? É da sua geração? Então ore pela conversão dele, amém? Sou irmã da pastora Sara Chiba, que tem um ministério lindo. Quem conhece? Glória a Deus. E o Senhor vai alcançar ainda toda a minha família que não se converteu. Venho de uma família de músicos. Fiz parte de um trio com as minhas irmãs. Não sei se é da sua época. Quem lembra aqui do SNZ? Pois é, a gente parecia as Spice Girls do Brasil. Nós cantávamos no mundo. Eu, Sara, Isabelê. S de Sara, N de Nana, que sou eu, Z de Isabelê. E me converti e o Senhor me chamou para a obra. Mas hoje não é o dia que eu vou dar o meu testemunho. Hoje eu vou ministrar uma palavra, que é uma palavra que eu carrego comigo durante esses mais de 20 anos de conversão. É uma palavra que eu exercito viver. E o tema dela é buscando ser aprovado por Deus. Buscando ser aprovado por Deus. O Senhor nos chama para vivermos uma vida reta, uma vida santa, uma vida onde a gente seja aprovado por Ele. Não é pelo mundo. Eu já fui aprovada pelo mundo. Você ganha um monte de coisas que o mundo tem para te dar, mas quando você é aprovado por Deus, você ganha só o que o céu pode te entregar. É muito melhor ser aprovado por Deus do que pelo mundo. É muito melhor render louvores a Ele do que receber aplausos, porque Ele é o único digno de louvor e adoração. Você pode aplaudir a Ele? Renda louvor ao Senhor e dá um glória a Deus aí. Aleluia! Te amo, Jesus, meu lindo. Abra comigo em 2 Timóteo 2,15. Esse é o versículo base dessa palavra que eu quero ministrar para vocês nessa manhã. Buscando ser aprovado por Deus. Diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro, o quê? Repete comigo: aprovado. Que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Amém? Esse versículo é muito tremendo porque Paulo está falando aqui de um obreiro. Mas não é aquele obreiro que a gente vê que trabalha numa obra natural, numa construção. Aqui muitos trabalham numa construção. Glória a Deus por isso. Paulo está falando sobre um outro tipo de obreiro. Um obreiro que trabalha numa obra sobrenatural. A obra do céu. Quem trabalha na obra do céu? Diga eu. Amém? Nós somos esses obreiros. Somos os obreiros de Deus, os trabalhadores do Senhor aqui na terra. Estamos fazendo a obra dele. Deus vai me enviar lá para aquela cidade lá, para Big Apple, que é o lugar que eu entreguei o meu ministério, que eu entreguei a minha carreira secular. Num estúdio de gravação, eu estava lá cantando com a minha irmã e eu fui para o banheiro orar antes de gravar, e Deus falou comigo: seu tempo acabou. Entrega porque agora eu quero você só para mim. Entrega a sua carreira porque eu tenho algo muito maior para fazer através da sua vida. E eu gravei aquela música com um nó na garganta, sabendo que era a minha última vez, porque meu coração não estava mais naquilo e eu tinha entendido que tinha chegado o meu tempo de viver só para o meu rei. E eu abri mão de uma carreira internacional na ilha de Manhattan. E 20 anos depois, aonde Deus quer me plantar? Aplauda Jesus por isso. Na própria ilha de Manhattan. Porque o lugar da sua renúncia será o lugar da sua colheita. O lugar da entrega maior do seu Isaac será a entrega que o Senhor vai te entregar, restituindo tudo aquilo que você deu a Ele. Não tenha medo de abrir mão. Muito mais o Senhor quer fazer na sua vida. Ele nos chama para ser esse obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar.
aquele que trabalha na obra do céu. E Paulo, antes de mencionar aqui nesse versículo sobre a minha e a sua postura, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que vive uma vida santa, reta, ele fala de 2 pontos fundamentais que eu quero mencionar nessa manhã. O primeiro ponto é que o primeiro objetivo de quem procura é encontrar. Diga, encontrar. E o segundo objetivo depois de encontrar é ser aprovado. Diga, ser aprovado. Amém? Deus procura encontrar pessoas aprovadas por dentro e por fora. Aprovadas no seu coração, aprovadas naquilo que ninguém está vendo. Você não tem que provar nada para ninguém, não. Você tem que agradar o coração do Pai. Entenda, sorria, você está sendo filmado. 24 horas por dia o Senhor te vê. Se você vive uma vida reta que agrada a Ele, já é o suficiente. A aprovação dEle é tudo que você precisa. Deus procura encontrar essas pessoas aprovadas no seu coração. A questão é que muitas coisas podem estar mais escondidas dentro de nós, nosso coração, mais do que a gente imagina. É por isso que a gente pode demorar um tempo maior do que o esperado para conquistar o que Deus tem para a nossa vida. Amém? Deus quer nos encontrar aprovados nas nossas motivações, nos nossos sonhos, nas nossas entregas, nas nossas renúncias, nas nossas escolhas. Um exemplo disso foi Jacó. Só depois de 20 anos, diga 20 anos, no deserto de Padã Arã, ele atingiu essas condições, restaurando os seus relacionamentos e redimindo a sua identidade. Às vezes a gente reclama quando a gente está orando 1 ano por uma bênção. Ele esperou 20. Nossa Deus, agora que eu estou vendo, eu estou exatamente no ciclo dos 20 anos. Deus sabe de todas as coisas. É o tempo da gente amadurecer para viver o cumprimento da promessa. Mas antes de fazermos qualquer coisa para Deus, a gente precisa ter um encontro com essas realidades. Tem gente que fala, é fácil você falar que você vai pregar, ser pastor em Manhattan, um lugar glamuroso. Ninguém sabe o preço que eu paguei, as escolhas que eu fiz, as renúncias que eu entreguei. Antes de nós servirmos ao Senhor, nós precisamos ter um encontro com essas realidades. Nós precisamos restaurar os nossos relacionamentos e redimir a nossa identidade. E redimir quer dizer resgatar, readquirir, libertar do cativeiro. Amém, igreja? Esse processo vai até os porões da nossa alma, para limpar a sujeira, para eliminar a vergonha de todas as impurezas que bloqueiam o fluir do Espírito Santo. Porque os nossos pecados bloqueiam as bênçãos. As sujeiras da nossa alma, elas impedem da gente viver a completude de Deus na nossa vida. E o fundamental para você passar por esse processo e ser aprovado por Deus é você querer ser transformado. Diga, eu quero. Amém? Querer ser mais liberto, querer ser mais curado. Não é porque você se converteu que você não tem mais para receber mais cura de Deus, mais libertação. Temos sim. Porque você vai vivendo outros desafios, outras guerras, você vai vencendo, mas quando você vê, você está refém de um telefone, de uma rede social, que você não tem tempo para orar, mas você tem tempo para ficar rolando ali na tela do Instagram. E você precisa ser liberto disso, que está roubando o teu tempo, está roubando a tua comunhão com a tua família. São outras guerras, não é verdade? Quando nós permitimos esse processo, Deus entra nos porões da nossa alma e elimina a vergonha das impurezas que bloqueiam o fluir do Espírito Santo. E aí surge a capacidade divina de ter conhecimento da palavra de Deus, da verdade que liberta, que é expressa através do nosso estilo de vida. Um estilo de vida que agrada o coração de Deus, que prevalece sobre cada estado de reprovação. E aonde nós somos reprovados, nós nos tornamos aprovados pelo Pai. Aleluia! Quando nós rompemos os limites da nossa alma, o Espírito de Deus que mora em nós prevalece sobre as nossas trevas. Diga assim comigo, Senhor, eu quero romper. Diga, traz luz para as minhas trevas. Amém? Deus é fiel e Ele pode fazer isso.
Então, antes de sermos um instrumento de Deus na sua obra, nós precisamos buscar a nossa restauração, a nossa transformação. Diga para quem está do seu lado, eu sei que é meio chato dizer isso, mas você precisa ministrar para o seu irmão. Diga assim: só um curado pode curar. Diga: só um liberto pode libertar. Amém? Então a gente tem que ser curado todos os dias. O Senhor, Ele quer nos usar, mas um cego não pode guiar outro. Só uma pessoa curada pode curar. Só uma pessoa que tem vida pode liberar vida. Quem está morto não pode liberar bênção. Vai liberar morte. Amém? Se permita passar por esse processo. Não fique cativo nos pecados costumeiros, nos pecados de estimação, aqueles pecadinhos pequenininhos que você não considera que é pecado, porque é tão pequenininho, Deus não vê. Eu quero te dizer algo: para Deus não tem pecadinho nem pecadão, tem pecado. Amém? Abra mão daquelas mentirinhas piedosas, de sonegar impostos, de fazer o que todo mundo faz, do jeitinho brasileiro, malandro, que a gente sai do Brasil, chega aqui e continua praticando aquilo que é cultural lá, mas que aqui a gente vê que o americano não faz, porque ele tem princípios. E aí a gente toma um tapa na cara e fala: meu Deus, mas eu aprendi diferente. Mas isso sempre foi princípio. É a gente que se corrompeu com um jeitinho malandro de ser. Amém? O Senhor, Ele quer nos libertar desses pecadinhos de estimação, pecados costumeiros. Porque o pecado não apenas traz uma dinâmica de escravidão, preste atenção, como também um terrível processo de insensibilidade moral, dureza de coração, seguido pela cauterização da consciência. Quando você vive na prática do pecado, você fica com a mente cauterizada. Você nem se incomoda mais em pecar. Você já nem acha mais que é pecado. Você já começa a achar que não, isso aí é muito radical. Eu não quero ser crente nesse nível. Eu sou uma pessoa equilibrada. Cuidado com o humanismo. Deixe Deus ser o centro da sua vida. Deixe a palavra ser o norte da sua história, dos seus valores, amém? Quando a gente vive com uma mente cauterizada, fica mais difícil e desafiante o ofício ministerial. E que ofício é esse? Repita assim comigo: é o ID. Amém? É o ID. Mateus 28, 19. Vocês conhecem esse versículo. Portanto, ID, que quer dizer vão. Diga para quem está do seu lado: vai. Como diz o nosso pastor André Valadão: vai para cima. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem feito isso? A gente estava no Hope essa semana e alguém ministrou aqui, para dar uma glória a Deus. Vocês começaram com Hope aqui, é bom demais. Alguém fez uma pergunta assim: a gente já está no meio do ano, quantas pessoas você ganhou para Jesus nesse ano de 2025? Falei: uau, meu Deus, pesou no meu coração. Sabe o que acontece? A gente se acomoda sendo um crente que só recebe, só suga. É o crente Bob Esponja, que fica sentado na cadeira só recebendo, tem o bumbum achatado de tanto estar sentado. Só tá ali, ó, sugando, mas não derrama nada. A chamada é ide, vai. Faça discípulos, pregue o evangelho. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus quer te usar. Você recebe? O Senhor, Ele quer fazer com que você ganhe sua família para Jesus, seus amigos, seus colegas de trabalho. Esse é o ID. Aonde você foi plantado, você precisa florescer. Na empresa que você está, no lugar que você circula, aonde você se relaciona. Faça discípulos de Jesus. O Senhor tem isso para nós. Mas se nós vivermos uma vida de pecado, igreja, na prática do pecado, vamos permanecer nessa dinâmica de escravidão. Vamos ter então essa insensibilidade moral, a dureza de coração e a cauterização da consciência. Uma pessoa com lepra, você pode pegar uma agulha e vai furando a pele dela assim de cima e embaixo, ela não vai sentir nada, sabe por quê? Porque a lepra deixa a pele morta, ela fica insensível. Quando você vive na prática do pecado, você fica leproso espiritualmente. Você nem mais sente que você fere o coração de Deus. Você acha normal.
Deus quer nos tirar desse lugar, amém? Dessa insensibilidade, dessa dureza de coração e da mente cauterizada. Ouça algo importante: a falência moral de um homem é o princípio da falência de tudo na sua vida. A falência moral de um homem é o princípio da falência de tudo na sua vida. Então não aceite viver uma vida sem moral, uma vida imoral, uma vida onde você não tem moral no céu, você tem moral no inferno. Não aceite ser aplaudido pelo diabo e reprovado por Deus. Não aceite também ser um religioso, alguém que vem para a igreja só para bater cartão, sabe? Só para mostrar que você está servindo, só para dizer que você é crente, que você está na obra de Deus, você é um obreiro, mas você é reprovado. Não aceite viver dessa forma. Existem muitas pessoas que estão vivendo uma vida religiosa, estão em busca somente de profecias abençoadas, palavras de ânimo. É como o Brinco fala, é o evangelho. O evangelho do seu próprio umbigo, da sua umbigolândia, do seu bel prazer. Pessoas que não estão interessadas em entender o coração de Deus e por isso elas não toleram uma palavra de exortação. Elas não aceitam quando elas são advertidas, quando o pastor chega e corrige, ou quando você ouve algo que não é do jeito que você espera, que contraria a sua vontade. Quando os seus ouvidos estão programados para não ouvir aquilo que contraria os seus interesses e desejos, certamente você rejeita e às vezes até sai da igreja por causa disso. E fica pulando de igreja, porque nunca aceita ser exortado. Entenda algo. Nós precisamos ser confrontados, sim. Não é bom, mas sem confronto não há cura. Eu vou repetir. Sem confronto não há cura. Precisamos de confronto para crescer, para sermos curados, para servir, para multiplicar a vida de Deus, amém? Precisamos obedecer na completude da palavra e não pela metade, só naquilo que me convém, porque obediência pela metade não é obediência, é conveniência. Ou melhor, obediência pela metade não é obediência, é desobediência. Eu obedeço até aqui, porque passando disso é muito radical. Então você está desobedecendo, porque nós precisamos de obedecer 100%. Então quanto mais nós insistimos nessa posição de ficar em cima do muro, ou ser obediente só 50%, ou não nos permitir ser tratados na nossa vida de pecado, mais nós dificultamos de ouvir a voz de Deus, de entender o que Deus tem para nós, e dificultamos também do Senhor liberar sobre a nossa vida aquilo que nós temos orado e clamado, e aceleramos então o juízo de Deus. É aí que o negócio pega. O juízo de Deus. A gente nunca acha que vai viver o juízo de Deus. Deus é amor, mas Deus é juízo também. Se você vive uma vida que contraria os princípios de Deus, que fere o coração de Deus, você não vai receber bênção, você vai receber juízo. Porque o Senhor, Ele vai nos disciplinar para que a gente aprenda. Um pai faz isso com o filho quando ele precisa ensinar o caminho da bênção, que dirá Deus, que é o autor e o criador da nossa vida. Ele quer o melhor para nós. Chega uma hora que Deus trata severamente com o nosso orgulho, com a nossa obstinação, com as nossas tradições, com os nossos costumes, com os nossos pecadinhos, aqueles que a gente ignora, achando que Deus não se importa. Por mais que aparentemente nós estejamos bem espiritualmente, as pessoas olham a gente aqui na igreja, aleluia, glória a Deus, estou servindo cheio do Espírito. Não tem jeito. Você e eu não temos como nos esconder do Senhor. Ele tem o raio-x do céu, que Ele vê a gente de cima e embaixo. Ele conhece o nosso coração, as nossas práticas. Ele vê o que ninguém vê. Pare de viver uma vida medíocre, fingindo para os outros que você está praticando a palavra, porque Deus está vendo as suas práticas no secreto. Se você tem problema com pornografia, com internet, Deus está vendo. Sua mulher, seu marido não está vendo, mas o Senhor está vendo, e os demônios também. Os demônios também. E é por isso que a sua casa tem sido destruída. Mas o que eu faço, pastor? Abra sua boca e confesse o pecado, porque quando você confessa, você é curado. Procure sua liderança, procure seus pastores, peça socorro, peça ajuda. Peça ajuda. Mas eu vou expor o meu pecado, eu vou deixar de servir então no welcome.
Eu vou deixar então de estar no louvor, eu vou deixar de estar ali na entrada abraçando, eu vou ser excluído, vou ser colocado no banco. Amém? É melhor você se preocupar mais com a sua salvação do que com a sua reputação. Pode aplaudir Jesus. Se preocupe com a sua salvação e não com a sua reputação. Entenda, quem não se expõe, não se cura. Repita comigo, quem não se expõe, não se cura. Abra sua boca, peça socorro. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Talvez o seu pecado seja diferente do meu. Eu tenho guerras também, mas eu peço ajuda. Eu não guardo segredinho com o diabo, porque ele não vai vencer na minha vida. A minha vida está na luz. Viva uma vida na luz, amém? Não viva aquele evangelho falsificado, pirata, sabe? Esse não cola com Deus, porque ele tem a patente da verdade. Todo tipo de segurança que descarta o arrependimento e o quebrantamento é uma armadilha que nós construímos para nós mesmos. Deus então está nos chamando para algo clássico, que é do caráter dele. Diga purificação, diga santificação. Amém? Nós conhecemos o que a Bíblia ensina: aquele que é santo se santifique ainda mais. Ah, mas eu já sou crente, se santifique mais. Deixa Deus apertar o funil, porque quanto mais Deus aperta, mais Ele te entrega. Quanto mais arrocha, mais honra vem. Parece que é loucura, né? Eu vim do meio artístico. Vou estar agora na semana que vem com toda a minha família em Nova York, antes do GC. O primeiro que nós vamos fazer, meus pais vão fazer um grande show em Manhattan. E eu vou estar com eles, porque eu vou estar ali cuidando da minha mãe. Apesar de que não ouço mais música secular, não faço mais parte disso, abri mão mesmo. Mas aí quando eu vejo aquelas pessoas ali completamente mortas, assistindo o show ali, aplaudindo, eu falo, meu Deus, eu já fui essa pessoa. Eu já vivi dessa forma, sem propósito. Eu já fui uma pessoa vazia. Eu já fui uma pessoa que vivia na prática do pecado, que não andava em santidade. Eu era completamente infeliz. Eu achava que eu era feliz, mas eu era uma pessoa frustrada, amarga. E hoje eu olho para a vida que eu tenho, eu falo, Jesus, muito obrigada, porque eu não sei aonde eu estaria se Jesus não tivesse me alcançado. Hoje eu posso chegar para aquelas pessoas naquele show, estando ali com os meus pais, porque eu vou estar servindo a minha mãe, ajudando ela. Vou ser maquiadora, cabeleireira, vou ser tudo dela, né? Eu cuido dela igual como se ela fosse minha filha, porque ela sempre cuidou de mim. Então quando ela precisa de mim, eu me dou completamente para ela. Eu honro minha mãe, eu honro os meus pais, e eu sei que Deus vai fazer grandes coisas. Nós vamos alcançar aquelas vidas naquele lugar. Deus vai nos usar para ser luz, porque quem tem luz exala a luz. 1 Pedro 1,15, vamos ler esse versículo clássico. É uma convocação para mim e para você. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Em quê? Em toda a vossa maneira de ser, ou em toda a sua conduta. Em tudo, gente. Em tudo. Não é só na vida sexual. Ah, mas eu me casei em santidade, mas você tem outros pecados que você não considera pecado. Sede santos em toda a sua maneira de viver. Amém? Deixa o Senhor tratar contigo. Deixa o Senhor mostrar para você o que está te afastando da presença dEle. Quanto mais você estiver próximo da presença de Jesus, em relacionamento com o Espírito Santo, mais Ele vai te revelar os pecados que você não quer enxergar. E automaticamente você vai ficando enojado do mundo. Você está nesse mundo, mas você não é desse mundo. Esse mundo, ele faz parte da nossa trajetória, mas nós somos da Nova Jerusalém. Esse mundo não tem nada para nos oferecer. Não tem prazer nenhum aqui. Tudo aqui é passageiro, é rápido. Mas na eternidade nós vamos viver o gozo no Espírito, como a Bíblia fala. Quanto mais próximo nós estivermos de Jesus, mais entediados nós estaremos desse mundo caído.
Eu sou prova viva disso, mas quanto mais próximo você estiver do mundo, mais amando o mundo, mais entediado você vai estar de Jesus. Eu te pergunto, você está próximo de quem? Você tem alimentado quem? A sua vida com Deus ou as coisas desse mundo? O que você assiste? O que você ouve? Com quem você anda? Quais são as suas companhias? A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Você tem dado mais valor para as pessoas do mundo, aquelas que você assiste no seu feed, que são artistas, influenciadores seculares que são vazios de Deus, ou para os profetas e homens cheios do Espírito Santo? Seja sábio, se inspire em quem carrega a presença de Deus. Amém? O Senhor tem levantado muitas vezes homens e mulheres nesse altar, nas igrejas do mundo inteiro, profetas, para declarar aquilo que nós precisamos ouvir. Mas muitas vezes nós estamos tão obstinados, com o coração endurecido, tão seguros de nós mesmos, que uma palavra de exortação parece absurda. A gente se ofende, aí a gente despreza os profetas, despreza até o nosso próprio pastor. Quantas vezes o seu pastor de repente não falou algo de Deus que você rejeitou? Desprezamos os nossos líderes, desperdiçamos os cultos, subestimamos as pessoas, jogamos fora as palavras, os tesouros dos céus que tem sido liberado para as nossas vidas. É chegado o tempo de você valorizar aquilo que Deus tem feito na tua história, através desse lugar. Você tem sido muito alimentado, muito abençoado. Não se acostume com isso. Pastor André sempre fala isso, não se acostume. Valorize. Valorize, porque você tem recebido alimento espiritual. Pessoas que ficam acomodadas com um estilo de vida pecaminoso e religioso provavelmente vão ser pegas de surpresa, porque Jesus vai voltar e Ele já está mostrando que não vai demorar. Você tem se preparado para isso? Você tem se santificado, entendendo que Ele está às portas? Eu quero te dizer, abra comigo em Efésios 4:17, o que a própria Bíblia diz. Efésios 4:17. Nós podemos receber de Deus essa palavra forte demais. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração. 19. Os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. 21. Se é que tendes o ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Justiça e santidade. O Senhor está nos chamando para viver dessa forma. Ser santo é ser separado para Deus, separado do pecado. Eu estou tentando, pastora, ser santo. Eu estou tentando, mas eu não consigo. Eu quero que você saiba algo. A santidade, ela não é uma tentativa. A santidade, ela é uma decisão. A santidade não é uma tentativa. A santidade é uma decisão. É um posicionamento. É uma escolha. Não é um sentimento. É uma decisão de obedecer ao Senhor. Amém? Abra os seus olhos, porque o pecado, ele é perverso. Quanto mais você peca, mais você quer. A pobreza, a solidão, a doença e a morte, elas não podem destruir a sua alma, nem afastar você de Deus, mas o pecado pode. A única coisa que pode te afastar de Deus é o pecado. O Senhor te chama nessa manhã para você decidir se apresentar a Ele como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Manejar quer dizer ter conhecimento, praticar com facilidade
dirigir, governar com eficiência. Ele chama a mim e a você para viver nessa forma, nessas práticas. A Bíblia fala claramente que quem teme, quem obedece os mandamentos é recompensado. Você tem clamado por milagres, eu sei. Entenda que só há um caminho para você viver o extraordinário e o sobrenatural. E esse caminho se chama obediência. Quem teme ao mandamento é recompensado. Salmos 16:11 diz: far-me-ás ver as veredas da vida, na tua presença a fartura de alegrias, na tua mão direita há delícias perpetuamente. Delícias perpetuamente. Quem teme os mandamentos é recompensado. Eclesiastes fala que quem agrada a Deus recebe sabedoria, conhecimento e felicidade. Olha que coisa maravilhosa. A verdadeira felicidade não está em você ser aprovado pelo mundo, em você ganhar muito dinheiro, ser famoso, popular, conquistar coisas grandes, riquezas. A verdadeira felicidade está em você viver no centro da vontade de Deus e agradar o coração do Pai. Fidelidade a Deus gera recompensa. Nessa manhã eu quero que você fique de pé e feche os seus olhos. Porque o Senhor te diz em Marcos 13:31: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tudo que estamos ministrando aqui não vem de mim, vem da palavra que é eterna, e essa nunca vai passar. Os princípios de Deus nunca vão ficar atrasados, ultrapassados. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. O Senhor te chama para você voltar aos princípios, aos valores, dos rudimentos da fé, das bases da fé. Não é a Bíblia que ficou ultrapassada, velha, é o mundo que apodreceu. É o mundo que se estragou de tal forma que o errado parece certo e o certo parece errado. Feche seus olhos e fale com Deus. O Senhor está aqui, Ele quer que você somente rasgue o coração para Ele. Porque a Bíblia diz que quando nós confessamos para Deus os nossos pecados, nós somos perdoados. Se você precisa confessar pecados, fale com Ele. Ele está te ouvindo. Ele é um Pai que está de braços abertos para dizer: vem como você está, que eu te curo, eu te liberto, eu te restauro, eu faço nova todas as coisas. O Senhor é poderoso e Ele te diz que existem pessoas aqui que estão em constantes desertos. Parece que não saem de um deserto, saem de um e entram em outro. E parece que o tempo delas viverem a promessa de Deus é mais demorado do que para outros. Mas na verdade isso está acontecendo porque você não se submete a obedecer ao Senhor. Se você está num deserto que não acaba, é porque você não se submete ao tratamento. O Senhor te chama para você entrar na rota da santidade, na rota da obediência. Hoje é o dia que o Senhor quer fazer uma aliança contigo. Uma aliança onde você vai viver o extraordinário dele, mas você precisa entregar o seu coração, tudo que você tem de mais valoroso, os seus sonhos, os seus desejos, as suas vontades. Eu quero chamar para vir aqui para o altar. Vem aqui na frente quem precisa de receber oração. Sai do seu lugar. Se você entende que hoje é um marco na sua vida, aonde o Senhor vai mudar a tua história, vai te curar, te libertar do que você nunca foi liberto e transformar a tua vida, não tenha vergonha, não se preocupe com a sua reputação. Vem para cá que eu quero orar pela sua vida. Eu quero liberar sobre a sua vida aquilo que o Senhor tem feito na vida do seu povo que decide. Firmeza, obediência, temor. Se você tem o desejo no seu coração de transformar a tua história, de viver algo novo, sai do teu lugar e vem até o altar. Nós vamos orar por você.